Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos e bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando a prática das ações de família aqui na pós do meu curso e até o bloco anterior nós falamos sobre as ações de dissolução de casamento e de união estável. Agora, eu quero falar nesse bloco sobre as questões da parentalidade, porque é bastante comum que nós tenhamos também, além das questões conjugais e convivenciais, que determinar as questões parentais. E vai caber a cada um de nós, a cada uma de nós também, a escolha. Eu vou acumular a ação de divórcio com a ação que visa a regularização da questão dos filhos. Eu vou acumular a ação de reconhecimento e dissolução de união estável também com as questões da parentalidade, ou seja, guarda, convivência e alimentos. Pois é, vai depender do caso concreto. Até porque, em alguns tribunais, os juízes de primeiro grau não admitem a acumulação das ações. Vale a pena você verificar na sua comarca qual é o entendimento atual. A gente tem alguns alunos aqui no pós que são do Distrito Federal. Em algumas comarcas do Distrito Federal, você tem lá juízes que pedem para que nós tenhamos ações distintas. Eu, na medida do possível, sempre procuro trazer tudo na mesma ação. A questão do divórcio, compartilha de bens, mais a guarda, convivência e alimentos. Ou a questão da dissolução e do reconhecimento, o reconhecimento e a dissolução da união estável, mais a partilha, se for o caso, guarda, convivência e alimentos. Eu só não faço acumulação quando eu sei que vou precisar de perícia nas duas demandas. Porque veja só, se eu tenho algum elemento na questão da partilha, que eu vou precisar de perícia, às vezes uma perícia contábil, às vezes vai ser preciso de uma da avaliação judicial da questão das benfeitorias. Veja que nós vamos ter uma instrução bastante delicada na questão da dissolução afetiva. E nas questões da parentalidade, se nós tivermos a permanência do litígio, é bem comum que nós precisemos também da perícia. E é claro que, considerando as urgências, eu vou dar preferência para resolver as questões da parentalidade, para depois dar atenção às questões da conjugalidade ou do companheirismo. Então, para que a pendência de uma perícia não atrapalhe a outra, eu acabo preferindo nessas ações, quando eu sei que eu vou precisar de alguma perícia para a questão da partilha, eu não cumulo a ação, eu coloco em ações distintas. Mas, nesse bloco, nós vamos falar sobre guarda e convivência, para que a gente consiga ter um último bloco falando da questão alimentar. Combinado? Olho na tela, então, vamos construindo aqui o conhecimento quanto à questão de guarda. Procura aí o artigo 1583 do Código Civil, então 1583, onde você vai encontrar que a guarda ou ela é unilateral ou compartilhada no Brasil. E aqui vou fazer um pequeno esqueminha para que você nunca mais confunda as questões de guarda com, eventualmente, questões envolvendo a convivência familiar. Por quê? A guarda, no direito brasileiro, que você já sabe que a regra é o compartilhamento, então a guarda, ela significa tempo. Desculpa, a guarda significa gestão da vida dos filhos. Então, guarda é igual a gestão. A questão da convivência familiar, que antigamente a gente chamava como visitas, ela vai nos trazer a questão do tempo. Então, esse esquema aqui já vai te ajudar bastante a não ter mais nenhuma confusão na prática de qual direito nós estamos falando a respeito da criança e do adolescente. Porque é muito comum eu visualizar no dia a dia da advocacia
que o colega que está representando a parte adversa, muitas vezes está falando da questão da guarda e traz um elemento do tempo de convívio, mas não. Tanto que você poderia, não vai ser o caso, né, mas tu poderia distribuir uma ação só para guarda, uma ação só para convivência, uma ação só para alimentos. Mas aqui você vai acumular, na medida do possível, guarda, convivência e alimentos. A guarda, a regra é o compartilhamento. E a guarda compartilhada, o conceito dela está ali no parágrafo 1º do artigo 1583. Então procura aí 1583 do Código Civil, que você vai perceber que guarda compartilhada significa a gestão conjunta do interesse dos filhos. Isso é guarda compartilhada. E a guarda lateral vai ser esse poder de decisão exclusiva de apenas um deles. E aqui a gente já começa a desconstruir alguns mitos. Um deles de que na guarda compartilhada nós não teríamos um lar de referência. Está errado. Tanto é verdade que ali no parágrafo 3º do artigo 1583, então 1583, parágrafo 3º, você vai encontrar, inclusive, a possibilidade de que a guarda compartilhada seja aplicada quando os pais residirem em cidades diferentes. Porque, afinal de contas, a guarda compartilhada ela significa a gestão, as decisões compartilhadas, que não vão ser preciso que os pais morem na mesma cidade. O próprio STJ, no final do primeiro semestre de 2021, destacou bastante essa possibilidade, que eu defendo já de longa data, que a guarda compartilhada ela pode ser exercida mesmo que os pais não morem na mesma cidade, no mesmo estado ou até mesmo nem mesmo no mesmo país. Porque o compartilhamento ele importa nesse poder de decisão conjunto. Eu vou desenhar aqui para a gente conseguir visualizar bem a diferença da guarda unilateral e da compartilhada. A unilateral as pessoas não costumam ter dificuldade, porque todo mundo já viu acontecer uma guarda unilateral. O problema normalmente acontece na guarda compartilhada. Então vamos ali entender num desenho como é que se estabelece essas diferenças. Vamos começar pela guarda unilateral. Na guarda unilateral, você tem um dos genitores como a base de residência. O desenho é péssimo, mas finjam que aqui é uma casa, tá? Aqui está o filho. Aqui está o genitor A. Então, na guarda lateral, esse genitor, que é o seu titular, ele toma as decisões de forma exclusiva. E o outro progenitor vai ter em seu favor apenas o estabelecimento da convivência familiar e o pagamento da pensão alimentícia. Então, na guarda lateral, as decisões estruturais da vida da criança vão ser tomadas de forma exclusiva pelo detentor. E isso acaba gerando com que o dia a dia da criança passe apenas de ser decidido por esse genitor ou essa genitora. E, infelizmente, como a gente sabe que nós estamos lidando com pessoas emocionalmente instáveis por causa do momento pós-ruptura, muitas vezes, infelizmente, o que se observa é um exercício abusivo desse direito de guarda. Porque daí esse genitor ou genitora passa a tomar as decisões não pensando no melhor interesse do filho, e sim no seu melhor interesse. Então a guarda lateral ela vai permitir que as decisões estruturais da vida da criança sejam tomadas de forma exclusiva. Claro que mesmo assim, nem todas as decisões poderão ser exclusivas. Como, por exemplo, você tem ali no artigo 1634, as prerrogativas inerentes ao poder familiar, artigo 1634, você terá que, ali no inciso 3º, que o poder de decidir a questão
da autorização para o casamento, porque a idade núbio no Brasil é de 16 anos, ela cabe a ambos os genitores, independentemente do direito de guarda. Então quer dizer que se João e Maria têm um filho adolescente, esse filho adolescente quer se casar, ambos têm que decidir. Se eles não tomarem essa decisão conjunto, esse adolescente vai ter que pedir o suprimento judicial da autorização prevista ali no artigo 1519 do Código Civil e que vai acarretar na aplicação do artigo 1641 do Código Civil, inciso 3º. Esse adolescente ele vai poder casar, não vai poder escolher o regime de bens. Também, neste mesmo artigo 1634, você vai encontrar ali no inciso 5º que para a mudança de município, ou ambos os pais decidem, ou o juiz vai ter que decidir. Tá, mas eu sou o detentor da guarda lateral, eu não posso decidir onde é que eu vou com meu filho? Não. Onde é que tu vai, nos períodos que você estiver com ele, tudo bem. Mas, se você quer mudar de cidade, a decisão precisa ser conjunta. E por que que esse inciso 5º ele foi inserido pela Lei 13.058 em 2014? Para evitar a prática da alienação parental. A alienação parental, que tem lei própria, a Lei 2.318 de 2010, que lá no parágrafo único do artigo 2º, então, Lei 12.318, artigo 2º, parágrafo único, você vai encontrar uma série de comportamentos que serão indícios de alienação parental. E um deles é a mudança abusiva de endereço, onde um dos pais acaba se mudando para uma cidade distante apenas para obstaculizar o regime de convivência. Então é por isso que, para a mudança de município, os dois precisam decidir, independentemente da forma de guarda. Assim como você vai encontrar também nesse artigo 1634, que para a viagem ao exterior, ambos precisam decidir. Isso quer dizer que, se um dos pais quer ir para Disney com o filho, vai precisar da autorização do outro, ou os dois vão juntos. Hoje, para facilitar tudo isso, nós temos por provimento do CNJ a possibilidade da autorização de viagem ser concedida por uma videoconferência. E também a gente tem a possibilidade, quando vai fazer o passaporte do filho, já determinar se a minha ex-esposa, mãe da criança, vai poder viajar sozinha com ele, ou eu também vou poder viajar sozinho com ele. Porque ao contrário, para a viagem ao exterior, ou o filho está acompanhado dos dois, ou tem autorização dos dois. Para a questão da viagem em território nacional, basta que essa criança ou adolescente esteja acompanhado de um dos genitores, ou que tenha autorização para viajar nos termos do artigo 83 do ECA. Então, para a viagem dentro do Brasil, não precisa da autorização de ambos, precisa apenas que esteja acompanhado de um deles ou que tenha autorização de um deles, certo? Então, o modelo da unilateralidade traz uma lógica de que as decisões do dia a dia, que decisões seriam essas? Qual é a escola? Qual é a atividade extracurricular? E quais são as decisões de saúde? Qual é o terapeuta que vai atender a criança? Qual é o pediatra? Acabam sendo tomadas por apenas um dos genitores. E é por isso que nós tivemos em 2008, pela Lei 11.698, a inserção da guarda compartilhada no direito brasileiro, e em 2014 a Lei 13.058 acabou trazendo a guarda compartilhada como regra no Brasil, podendo inclusive, dar uma olhada lá no parágrafo 2º do artigo 1584, então 1584 parágrafo 2º, podendo ser imposta, o que eu chamo de guarda compartilhada coativa em um dos meus livros. Então vamos ali para a tela para entender o funcionamento dessa guarda compartilhada. Então a guarda compartilhada, você vai ainda ter um dos genitores como a base de residência. A gente tem a lenda urbana que na guarda compartilhada a criança fica sem referência. Tá errado, né? Porque veja, eu tenho que fixar qual dos genitores vai ser o detentor da base de residência. A grande diferença, meus amigos, está aqui nas decisões.
porque as decisões elas serão conjuntas. E esse é o grande mote da guarda compartilhada, que as decisões estruturais sejam conjuntas, possibilitando um modelo de cogestão parental, onde ambos vão decidir em conjunto o que é o melhor para a criança ou para o adolescente. Então quer dizer que a escola vai ser decidida em conjunto, as atividades extracurriculares e as decisões de saúde. Mas, Conrado, e no tempo que a criança estiver comigo, eu preciso consultá-la se a criança vai, por exemplo, numa festa do pijama? É claro que não. Porque essa é uma decisão do dia a dia. As decisões estruturais é que precisam ser conjuntas. Um detalhe importante que eu estou destacando aqui nesse gráfico também é que a guarda compartilhada ela não afeta o direito de convivência familiar e nem a fixação de alimentos. E aí, eu sugiro que você, nesse momento, já procure na internet, deixa salvo aí no teu material de apoio a esta aula, os enunciados 603 até os 607 das Jornadas de Direito Civil. Então, enunciado 603 até os 607, que nos apresentam diversos esclarecimentos sobre o funcionamento da guarda compartilhada. E aí você vai encontrar que a guarda compartilhada ela não afeta o direito de convivência, não afeta o direito aos alimentos, enunciado 605 e 607. Os 613 e os 604 vão te ajudar a perceber a questão do direito de convivência, que antigamente a gente chamava de visitas. E atualmente a gente acaba chamando de direito de convivência para acabar com aquele modelo que talvez você tenha vivenciado. De ver o seu pai ou a sua mãe com que você não residia apenas em finais de semanas alternados. Esse modelo de finais de semanas alternados faz com que de 30 dias no mês você fique 4 dias tendo apenas 4 dias no mês de convivência com aquele outro núcleo familiar. E é por isso que hoje o direito de família contemporâneo procura utilizar o termo convivência e não mais visitas, para que nós tenhamos um maior período desta convivência. Esta convivência, veja que ali no parágrafo 2º do artigo 1583, então parágrafo 2º do 1583, essa convivência ela deve acontecer de forma equilibrada. E aí os enunciados que eu já mencionei nos esclarecem que a convivência equilibrada não quer dizer uma divisão matemática do tempo, porque afinal de contas o que nós temos é uma busca para que nós criemos bons instrumentos de aproximação, mas não na divisão matemática do tempo da criança. Mas qual é o melhor caminho para a questão da convivência? Eu procuro sempre estabelecer finais de semanas alternados e pelo menos um pernoite semanal. Nos finais de semanas alternados, eu procuro usar o colégio como um ponto de apoio, onde a criança ela é retirada pelo genitor que não detém a base de residência na sexta-feira, no final das atividades escolares, e vai retornar para a escola diretamente na segunda-feira. Ou seja, pega na escola, devolve na escola. Assim como no pernoite semanal, porque isso é quinzenal, né, esse modelo, mas no pernoite semanal, que pode ser, por exemplo, nas quartas, eu procuro que pegue na escola na quarta, devolva quinta-feira na escola. Tudo isso para quê? Para que este genitor ou genitora que não tem a base de residência possa participar efetivamente da vida escolar do filho. Ele tenha que na sexta-feira olhar a agenda, fazer as tarefas de casa, providenciar o uniforme limpo para segunda-feira, fazer o lanche. Então, dessa forma, a gente constrói uma maior possibilidade de elos. É claro que se os pais não residirem na mesma cidade, vai ser mais difícil de ter o pernoite semanal. Daí, eu sempre procuro estabelecer pelo menos 1 a 2 contatos virtuais, em que eu já deixo estabelecido
que vai existir esse contato via algum mecanismo, algum aplicativo, FaceTime, ligação de vídeo pelo WhatsApp. Essa é a convivência regular. A gente tem que pensar nas questões especiais. E aí a gente tem que pensar em feriados. E não adianta apenas a gente construir feriados alternados. Tem 4 feriados que são essenciais para a vida da criança. Não é só Natal e Ano Novo. Nós temos Páscoa e Dia das Crianças. Então o que eu procuro estabelecer sempre é anos pares, um fica com a Páscoa, anos ímpares, o outro fica. Dia da Criança, a mesma questão. Natal e Ano Novo vai depender do caso concreto. Você pode ter uma situação onde um dos grupos familiares não comemora Natal, então não tem porque ter inversão desse feriado. Pode ficar sempre com um familiar que comemora. Se ambos os núcleos familiares comemoram Natal e moram na mesma cidade, dá para passar a véspera de Natal com um e o dia de Natal com o outro. Tudo isso a gente pode já deixar estabelecido. O aniversário da criança eu costumo sempre solicitar que almoce com um dos genitores e jante com o outro, e depois um outro ano inverte. Tem que deixar claro o respeito ao Dia dos Pais, Dia das Mães, ao aniversário dos pais e as férias. As férias eu costumo recomendar a divisão do período de férias. E quando as férias de inverno não costuma ter problema. Agora, as férias de verão, que elas são muito longas, eu costumo pedir que sejam divididos em períodos de 10 a 15 dias com cada um dos genitores. Então, assim, cada um dos grupos familiares pode estabelecer uma rotina de viagem dentro do seu período. E lembrando, a convivência é familiar. Não tem problema nenhum a criança ficar alguns períodos na casa dos avós, na casa de um tio. E esse direito não é um direito do pai nem da mãe, é um direito da criança. Mesmo crianças muito novas vão ter direito de convivência. Tudo bem que no período ainda da amamentação, essa convivência ela pode se restringir a um número pequeno de horas. Mas não precisa que o teu cliente ele vá para dentro da casa da genitora. Porque imagina qual é o clima que eu vou ter de interação com o meu filho se eu preciso ir para dentro da casa dela. Então que eu possa ficar ainda que por algumas horas com o meu filho e a gente ir ampliando esse espaço. Conrado, a partir de que idade dá para fazer pernoite? Gente, isso é muito relativo. Mas eu vejo que a partir de 1 ano e meio, 2 anos, já dá para a gente começar a trabalhar com pelo menos um pernoite. E vai ampliando. Porque quem tem a ganhar com esse sistema são os filhos. Porque se a criança ela foi gerada a partir de 2 pessoas, é a partir da convivência com os 2 lares que a gente vai ter uma efetividade desse direito, que é um direito do filho de um desenvolvimento saudável com ambos os núcleos familiares. Qualquer obstáculo ao direito de convivência já regulamentado ou ainda a ser regulamentado será fortemente um indício de alienação parental, porque a criança ela não é propriedade de um ou de outro genitor. E aí a importância que cada um e cada uma de nós possa esclarecer os nossos clientes de que o melhor caminho sempre é a flexibilidade. É muito comum de vez em quando vir aquela frase do cliente, né, ou da cliente: não sou eu que não deixo, é ele que não quer ir. Daí eu pergunto: que idade tem teu filho? 7 anos. Se teu filho quiser ficar 1 semana sem ir à escola, você deixa? Não. Se teu filho quiser ficar 1 semana sem tomar banho, você deixa? Não. Então veja, a questão não é querer, a questão é a gente possibilitar que exista um ambiente para que isso aconteça. Ah, Conrado, mas a criança pode estar correndo risco. Bom, salvo um risco efetivo e não uma insegurança, eu não tenho por que obstaculizar nenhum tipo de convivência. E aí fica uma dica. Sempre quando vier esse discurso, pede para encaminhar para o atendimento terapêutico essa criança e ver se realmente lá no ambiente terapêutico essa criança ela traz alguma situação de risco que esteja vivenciando em qualquer dos lares. Porque, como eu falei lá no primeiro bloco, nós estamos lidando com pessoas emocionalmente instáveis. Só que nós somos a parte técnica nessa relação. E certamente a gente tem que defender essas crianças muitas vezes
do agir egoísta dos próprios pais. Este é o nosso desafio. E no próximo bloco, a gente vai seguir estudando, trabalhando a questão dos alimentos. Eu espero você aqui.